Nipah virus in Bangladesh. Sarah Gilbert, desenvolvedora da vacina AstraZeneca, revela como será a próxima grande pandemia. Nipah reaparece na Ásia em 2021 e autoridades entram em alerta. Doutor, eu vou perguntar, mas já tenho medo até da resposta, receio, da resposta. A Covid-19, a pandemia que a gente enfrenta, ainda não é o suficiente, o pior está por vir. Uma das cientistas mais importantes no mundo, nesse momento que nós estamos vivendo, anuncia como será a próxima grande pandemia. Coincidentemente, isso que ela falou bate perfeitamente com as últimas revelações feitas pela elite mundial nas capas da revista The Economist. E o pior de tudo isso, a mídia agora começa a empurrar essas informações para dentro da mente da grande massa populacional com o intuito de fazer com que as pessoas já comecem a se acostumar, a preparar aí o caminho para o que está por vir. É a agenda global a todo vapor. Vírus Nipah pode causar a próxima grande pandemia, chamada aí pelos especialistas de Big One, que já foi anunciada até mesmo pela mídia cinematográfica e agora começa a ser aí empurrada para dentro da mente das pessoas pela própria mídia aberta. Essa matéria aí fala a respeito de Sarah Gilbert, ela que foi uma das criadoras, ou pelo menos a cientista principal na criação da vacina da Oxford, mostra que a próxima grande pandemia terá a letalidade de cerca de 50% das pessoas que forem contaminadas. E ela está falando isso por conta de um vírus que agora começou a aparecer novamente nos últimos tempos, chamados de Nipah. Algo importante que devemos observar aqui é que recentemente nós vemos todos os anos eu faço análise aqui das capas das revistas da família Rothschild. Se você não conhece a família Rothschild, ela é uma das 13 famílias que controlam e governam o mundo. Os Rothschild, eles estão no topo da pirâmide, eles controlam o dinheiro. O dinheiro controlado faz com que as pessoas tenham poder, influência e possam mandar naquelas ali que estão debaixo do jugo deles. Então, se os caras controlam o dinheiro, eles controlam o mundo. E anualmente eles fazem aí lançamentos das suas revistas, que se chamam The Economist, onde eles descaradamente colocam ali imagens que trazem ali coisas que vão e vêm realmente acontecendo. A própria pandemia, essa que nós vivemos do C-19, no final do ano de 2019, eu acabei fazendo um vídeo perguntando se iria haver ali uma epidemia, uma pandemia no ano de 2020. E foi batata. Isso começou logo depois da virada do ano e não teve como negar. Meu vídeo ficou salvo no YouTube durante um bom tempo, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que assistiu. E na sequência, o YouTube bloqueou um canal meu com 1 milhão de inscritos e excluiu 613 vídeos. Mas eu tenho esse vídeo gravado e se você assistiu, deixe aí nos comentários para outras pessoas verem que eu não estou mentindo. E foi por conta dessas capas que nós conseguimos ver que eles realmente controlam o governo e mostram a agenda global descaradamente na nossa cara. Recentemente, eles mostraram em uma capa com as próximas catástrofes. Entre elas, nós tínhamos ali a imagem de um porco e tínhamos a imagem de bactérias, vírus e outras coisas parecidas. Vimos pessoas com máscaras, não essas máscaras que nós utilizamos atualmente por conta do C-19, mas máscaras muito mais potentes. Agora, no ano de 2022, eles mostraram que isso se agravará ou piorará. Será que eles estão programando algo para os próximos anos? Aonde vimos que a própria indústria de Hollywood nos mostrou recentemente o C-23. Antes de rodar esse vídeo aí da indústria de Hollywood, eu quero ver com vocês agora como a mídia está noticiando isso para nós brasileiros. Eles pegaram um especialista nisso, que se chama Eduardo Massad, e fizeram uma entrevista. E deu pra gente extrair muita coisa. Vamos assistir junto aí, para que vocês possam entender o que esse cara falou. Vamos ver aí. Doutor, eu vou perguntar, mas já tenho medo até da resposta, receio, da resposta. A Covid-19, a pandemia que a gente enfrenta, ainda não é o suficiente, o pior está por vir? Veja, não há nenhuma razão para acreditarmos que não deveria chegar alguma coisa pior do que a Covid. Bom, vocês veem como eles já começam colocando. Não é o suficiente para quê? E não há nenhuma razão para acreditar que não haveria uma coisa a ser pior. Bom, comece a entender. Perceba as mensagens, como cada palavra está sendo colocada para entrar na mente das pessoas. Vamos continuar mais um pouquinho aí. E aí, quais são esses riscos, O que
o que as evidências dizem, quais são os grandes perigos de possíveis novas pandemias? O ser humano já arrebentou o equilíbrio que existia entre nós e o meio ambiente. Então, essa disruptura do meio ambiente gera oportunidades do aparecimento de novos e de antigos patógenos. O meio ambiente começa a entrar nessa história. Isso te lembra alguma coisa? Imagine que pessoas e instituições que estão ali por trás dessa elite mundial controlam a mídia, periódicos como jornais, revistas, entre muitas outras informações, inclusive informações que estão aqui na internet também. Imagine pessoas controlando isso, porque é isso que faz com que a população seja ali levada como massa de manobra. Então é interessante que eles controlem essas informações, ok? Agora, isso te lembra alguma coisa? Meio ambiente, redução em massa da população com uma grande coisa que possa vir aí, uma pandemia, por exemplo, que possa levar muito mais pessoas do que essa que nós estamos vivendo, e que, como esse mesmo cara disse, o Eduardo Massad, essa foi apenas um grande teste, um grande ensaio. A gente vai entender isso nessa entrevista. Mas isso que eu falei te lembra alguma coisa? No mundo hoje nós temos basicamente cerca de 8, quase 9 bilhões de pessoas. E se vier uma situação como essa, que é aparentemente o que está por vir no futuro, nós realmente teremos de verdade uma grande redução populacional. E eu já falei para vocês a respeito desse joguinho aqui, no caso destas cartas, inclusive estou preparando um vídeo bem específico para trazer essas informações para as pessoas novas que chegaram aqui no canal e para as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. A gente sabe que isso aqui faz parte de toda a jogada deles. Isso aqui é o que nós estamos vivendo. Eu não estou podendo abrir todas as palavras como eu gostaria de abrir aqui nesse vídeo, mas eu acredito que vocês consigam entender o que eu estou querendo dizer. Lembra os próprios 10 mandamentos que a própria elite deixou registrada em rochas que estão na Geórgia, nos Estados Unidos, pedras guias da Geórgia, onde fala que é necessário reduzir drasticamente a população para apenas 500 milhões de pessoas, ou seja, reduzir aí praticamente 90 a 95% da população para que eles possam viver em harmonia com o meio ambiente. As informações começam a calhar a partir daí. Vamos continuar mais um pouquinho nessa entrevista. O país, o Brasil, ele tem características acentuadas para possíveis novas pandemias, como desigualdade, o próprio desmatamento. Certamente as condições de desigualdade social aumentam muito o risco das epidemias terem um impacto muito grande. Então a gente está vendo isso acontecer na Covid. As pessoas que estão sendo mais atingidas e que estão com maiores taxas de letalidade são as menos favorecidas. Então, de fato, as condições do Brasil aumentam sim as nossas possibilidades de nós termos surpresa no futuro. Em um português mais claro, resumindo, quem vai perecer aí são os pobres, é isso que eles estão dizendo. Quais são as pessoas mais atingidas? São as pessoas que têm uma desigualdade social muito maior, porque não é interessante para a elite, principalmente entrando numa quarta revolução industrial, uma revolução como essa que eles estão já planejando há muito tempo, que já começou a acontecer, muitos já começaram a perder seus empregos e dificilmente vão recuperar naquelas áreas, eles precisam dar um jeito nisso. E é isso claramente que nós estamos vendo, um grande ensaio. Claramente ele disse aí, aquilo que eu já venho falando há mais de um ano, há quase 2 anos praticamente. O Brasil será um dos países mais atingidos, como nós vimos agora e como veremos para isso que eles já estão anunciando aí que está por vir. Vamos continuar mais um pouquinho. Já é possível mensurar, projetar que tipo de surpresas? Eu diria o seguinte, é claro que isso é um exercício de futurologia, tá? Mas com o que a gente aprendeu da história, a gente pode esperar que, se vier a acontecer uma pandemia de alguma coisa mais grave que a Covid, o que é alguma coisa mais grave? Alguma coisa que tenha uma capacidade de espalhamento tão boa quanto da Covid, a Covid espalha muito bem, com níveis de letalidade 10 ou 20 vezes maiores. O próxima grande pandemia, muito provavelmente, quase que certamente, muito provavelmente, quase que certamente, vai ser um vírus de transmissão respiratória,
com altas taxas de reprodução e com altos níveis de letalidade. Curiosamente, agora surge aí, mais uma vez no mundo, o vírus chamado Nipah. Agora, quase entrando no ano de 2022, eles começam a falar disso. A cientista responsável pela vacina da Oxford anuncia isso para o mundo todo. E agora, Hollywood já deixou muito claro os planos deles aí para, a partir do ano de 2023, com o C23, podemos dizer assim, algo respiratório que afetaria o cérebro, exatamente como o próprio vírus Nipah. Tem muita coincidência nessa história, entendeu? Tensions rise as we enter the 213th week of lockdown. A grim new reality emerges. COVID-23 has mutated. Horrifying new development New today. data confirms the virus attacks the brain tissue. Whoa, I'm immune! Vamos continuar mais um pouquinho aí com a entrevista para finalizar. Por exemplo, o H5N1 sofreu uma mutação e passar a se transmitir de pessoa para pessoa, a letalidade não vai ser de 1%, vai ser de 30% a 40%. E como a gente viu aí no caso do Nipah, é cerca de 50%, como essa matéria mostrou aí pra gente, como você pode procurar em qualquer outra matéria. É a grande realidade, uma letalidade gigantesca. Vamos finalizar isso aí para que eu possa finalizar o vídeo. O senhor também pontua, né, doutor, que o que a gente vive hoje, a Covid-19, a pandemia, é um grande ensaio. Por que o senhor diz isso? Nunca na história da humanidade conseguiu-se fazer com que 50% de todas as pessoas do mundo inteiro ficassem dentro de casas por semanas ou meses a fio. E agora, então, eles conseguiram. Foi um grande teste, um grande ensaio para algo maior que está por vir. Deu para abrir somente essas informações ou não? Eu acho que ficou muito claro, eu também prolonguei um pouquinho mais no tempo do vídeo aqui, mas eu acho que ficou muito claro para que você possa perceber aonde todas essas informações que envolvem a elite mundial, que envolvem pessoas importantes como essa cientista, que envolvem revistas como a própria The Economist, que envolvem a mídia que empurra informações na nossa cabeça, estão trabalhando em conjunto com a agenda global. E você pode ter uma noção do que está por vir.